Nasceu, e agora? Magicamente, um néctar dos deuses vai começar a jorrar dos seus seios exatamente no momento em que seu recém-nascido vier com a boquinha no encaixe perfeito do seu mamilo. Na hora que ele sentir fome, o seu instinto materno vai fazer o que for preciso para alimentar o seu bebê até que ele esteja satisfeito? De 3 em 3 horas até os 6 meses exclusivamente? Simples assim. Apenas 1000 maravilhas, igual a gente vê nas fotos? Será? A gente sabe que na vida real não é bem assim. A amamentação ainda é um dos principais tópicos que pode levar uma mãe de primeira viagem à loucura. Porque apesar de ser um processo natural para o nosso corpo, é também sobre entrega e doação. E a verdade é que dói, principalmente no início. De repente tem sangue saindo dos seus mamilos e você não aguenta mais o sutiã encostando nos seus seios. Agora você precisa adaptar o seu guarda-roupa e passa a usar somente as peças que dá para amamentar. E normalmente todas essas roupas ficam batizadas com o cheiro do leitinho que jorra pelo seu peito. Isso sem falar quando o leite pedra, né? Que aí vem febre, mastite. Mas calma, eu não quero assustar ninguém aqui com a real dos fatos. Nesse episódio a gente vai falar sobre algumas nuances da amamentação, sem romantizar, mas também apontando a beleza por trás dessa sabedoria do nosso corpo, que é capaz de gerar e alimentar as nossas crias com um leite que é cheio dos nutrientes que eles precisam durante os primeiros anos de suas vidas. Para quem chegou agora, eu sou a Georgiana e esse é o Materna Comigo, um videocast no qual eu conto a minha história e de outras mulheres mães para usar como fio condutor para conversas importantes sobre a maternidade e a vida num todo. Se você chegou aqui agora, eu sugiro que você volte nos episódios anteriores para não perder o rumo da nossa conversa. Você também quer escutar a sua história sendo usada como fio condutor para tratar assuntos importantes e urgentes sobre a maternidade? Mande seu relato para o e-mail maternacomigo@gmail.com e lembre-se de especificar se você gostaria que a sua história fosse contada de forma anônima ou não. E aí, amores, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram as últimas 2 semanas, né? Última semana eu não apareci por aqui e fiquei um pouco mais sumida lá do Instagram também, porque, gente, eu não estava bem, na verdade eu ainda não tô 100%, mas tô gravando porque eu não queria deixar esse espaço de 2 semanas sem postar. Mas é isso, gente, esse tempo é difícil, vai chegando assim meio do ano, junho, julho, é sempre assim, a batata. A primeira coisa que me afeta é a minha garganta. Então, justamente o objeto de trabalho meu, né, no caso. Então, eu realmente fiquei impossibilitada de gravar, me senti extremamente frustrada, mas eu precisei escutar e respeitar o meu corpo no momento, porque eu tava com uma gripe difícil que a gente estava revezando aqui em casa. Cada hora era uma criança e aí depois veio pra mãe, lógico, né? E aí quando chega na gente, fica um pouquinho pior, porque quando é as crianças, a gente não consegue controlar, a gente cuida e tal, a gente tá ali bem, né? Agora, quando a gente fica mal e ainda tem as funções de mãe, que tipo assim, não dá pra deixar pra depois, aí fica um pouco mais pesado, porque aí, tipo assim, não tem quem faça o que você faz. E aí você só precisa simplesmente fazer. Então eu precisei deixar o podcast, que era uma coisa que dava para adiar, para essa semana, meus amores. Mas é isso, pelo menos estamos aqui, é isso que importa. E hoje a gente vai falar sobre amamentação. Geralmente, as primeiras preocupações que passam pela cabeça de uma grávida estão relacionadas com o bebê que está sendo gerado dentro dos nossos ventres. Como será que ele está se desenvolvendo? Será que eu ainda posso tomar café, refrigerante, comer peixe? Ou será que vai fazer mal para o meu filho? A gente passa a calcular milimetricamente os nossos passos na esperança da gente conseguir controlar ali o desenvolvimento do ser que a gente está gerando. E naturalmente sim, alguns ajustes precisam ser feitos em prol da saúde do bebê e da nossa também, e todas essas preocupações são válidas e precisam sim de atenção. Mas acontece que na maioria das vezes é aí que a mulher começa a deixar de se ver como um ser humano independente. Aí junta com os conflitos internos e vem a pressão externa, uma preocupação excessiva com o bebê e a falta de um olhar sensível
para a mãe, a mulher que está em volta desse útero sagrado. Muitas mulheres relatam sentir falta de orientação nos consultórios em relação ao funcionamento do próprio corpo e também das emoções que a gente vai sentindo durante a gestação, o pós-parto, o que faz que nós mães nos sentimos cada vez mais desamparadas, até para lidar com a maternidade mesmo. E eu sei que 9 meses é pouco tempo para a gente absorver tantas informações. Mas como mulher e mãe, eu posso dizer que aprender sobre o funcionamento do nosso corpo é uma ferramenta de autoconhecimento valiosíssima, além de ser um ato político numa sociedade que ainda nos vê apenas como reprodutoras. A verdade é que a ciência evoluiu de forma que a gente parou de escutar o nosso corpo e o que ele tem a dizer pra gente. E além de tudo isso, o funcionamento do corpo da mulher foi estudado por homens. Então há ainda um longo caminho a ser percorrido até que a gente deixe de ser vistas apenas como homens com útero. O corpo feminino, ele hospeda uma sabedoria dos deuses, gente. E a vida não necessariamente precisa vir através de um bebê, porque a gente carrega essa força vital dentro da gente. E eu não concordo com aquele pensamento freudiano de que apenas a maternidade pode trazer completude a uma mulher. Eu acredito que a gente precisa reconhecer o poder que habita na simples possibilidade de gerar. Tipo assim, gente, vocês não acham que a gente normalizou muito esse mistério? Como que um espermatozoide pode percorrer o caminho até ser fecundado no corpo de uma mulher e crescer ali, formando órgãos e uma consciência inteira, até se tornar um ser humano? Quando foi que a gente simplesmente aceitou esse mistério e agora a gente trata como se fosse algo completamente normal? Gente, nós somos verdadeiras deusas, essa é a verdade. É importante a gente se enxergar dessa forma também, principalmente pra gente validar as nossas emoções e as nossas limitações também, né? Porque chega um momento que a gente tá tão presa na ideia de como que as coisas deveriam ser, que a gente acaba esquecendo que o corpo, gente, ele sabe de tudo. E é muito necessário que a gente aprenda a escutar e respeitar as diferenças que nos tornam únicas. E não existe nenhuma fórmula mágica. O que a gente pode fazer mesmo por nós mesmos e também pelos nossos filhos, claro, é buscar sim informações, mas adaptá-las de acordo com a nossa realidade, que é única. E eu tô falando isso num aspecto geral, até mesmo para as mulheres que não são mães. Mas dentro da maternidade é muito comum que, por essa falta de relação de amizade com o nosso corpo, a gente acaba buscando informação em excesso para tentar achar alguma regra das coisas que dão certo e simplesmente seguir com esse caminho, né? Mas isso resulta em mães frustradas que buscam os mais variados cursos de amamentação, sono, rotina, introdução alimentar e por aí vai. Muitas jogam dinheiro no lixo e só depois vão perceber que cada mulher é de um jeito e cada bebê também, né? Então, como se escutar? Como equilibrar essas informações externas com a nossa sabedoria interna? E essa resposta, gente, eu ainda não tenho, porque eu também não sou nenhum Buda. E eu também me perco em vários conflitos, várias vezes por dia. E na maternidade é assim, né? Mais do que em qualquer outra função, você não tem muito tempo para pensar, analisar o melhor cenário, parar e tomar a melhor decisão. Você simplesmente precisa agir agora, vai, insegura ou não, vai, só vai. É tipo aquele momento que a gente vai sair da maternidade com o bebê no colo e aí a gente olha e se pergunta, e agora? O que eu faço? Será que eu posso levar as enfermeiras para casa junto? Porque aí começam noites sem dormir, pesquisando no Google o que pode, o que não pode, o que faz um bebê dormir, quantas vezes ele precisa mamar por dia, se o cocô dele tá na textura certa, se a temperatura tá boa para dar banho. E tipo assim, gente, não há saúde mental que permaneça inabalável quando nenhuma das soluções mágicas na internet funciona na nossa casa. E para além de toda a confusão mental que a gente vive, a gente ainda precisa lidar com os palpites de pessoas que se sentem no total direito de intrometer. Quando eu engravidei, eu escutei de todo mundo que eu não ia dar leite por conta do tamanho dos meus seios. E aí já começou aí a minha preocupação, né? Porque eu não sabia se isso realmente tinha alguma coisa a ver. E aí eu li relato, né? Fui ler relato de várias mulheres. E aí tinha mulheres que tinham muito leite, tinha mulheres que não conseguiam amamentar. E eu torcia para conseguir, só que eu precisei viver durante a gestação inteira com essa dúvida, né?
Mas graças a Deus, quando o Lugero nasceu, deu tudo certo. Apesar de que, quando ele nasceu, eu não tinha nenhum bico no meu peito. E aí colocaram a boquinha dele no rumo do meu mamilo, mas a pega não tava rolando. E aí eu já me senti muito frustrada e a pior mãe de toda a face da terra. Os piores pensamentos passavam pela minha cabeça, como se eu fosse menos mãe por não ter conseguido ali dar o primeiro leite na primeira hora de vida do meu filho. Enfim, esse pensamento me levou à insistência até que eu não desisti enquanto o Lugero não pegou meu peito. E eu consegui alimentar ainda no primeiro dia, fiquei super orgulhosa de mim e por isso eu engoli a dor que eu estava sentindo. Começou com uma pequena ardência ainda no hospital, mas eu continuei insistindo, amamentando de bico calado, para calar a boca também de todo mundo que falava que eu nunca ia dar leite. As pessoas esqueceram, na verdade, gente, que meu sobrenome é Leite. E esta era a prova suficiente que eu estava destinada a ser uma mulher leiteira. E a profecia do meu nome se cumpriu, meus seios começaram a inchar como balões, parecia que eu tinha até colocado silicone de tanto leite. E o Lugero era faminto, gente. Ele pegava meu peito e ficava assim, mais de meia hora mamando, assim. Eu sentava, só pedia para ficar trazendo água para mim, porque também dá uma sede do cão amamentar. Tenha uma garrafinha de água térmica boa, de boa qualidade, sempre por perto e alguém disponível para pegar água para você toda hora. Eu precisava, gente, às vezes esvaziar meu peito de tanto leite que tinha. Eu ia lá na pia, ia no banheiro, no chuveiro, tentava esvaziar, porque, tipo assim, gente, eu nunca imaginei que poderia existir uma coisa dessas antes de ser mãe. Eu precisei comprar absorvente para seio. Vocês já ouviram falar nisso? Quem é mãe, com certeza sim. Mas quem não é, vocês sabiam que tem absorvente para seios? Para quem amamenta? E é um incômodo, gente. Até que aquele incômodo que eu tava sentindo passou a ser realmente uma dor latente. 24 horas por dia. Toda vez que o Lugero colocava a boca para mamar, eu precisava pegar um cobertor ou um travesseiro para abafar meu grito de tanta dor que eu sentia. Mas teve um dia que doeu tanto que eu gritei. E nesse dia o Lugero assustou tanto que ele ficou o dia inteiro, o resto do dia sem mamar. E aí, gente, foi o suficiente para eu me culpar e engolir o grito os próximos dias, próximos todos, entendeu? Eu me mordia para não gritar. Aí chegou um certo dia que ele tava mamando, e aí ele acabou de mamar assim, tava dormindo, e eu vi que a boquinha dele tava saindo sangue, gente. E na hora eu já fiquei super preocupada, pensando assim, gente, a boca dele cortou, como que foi que isso aconteceu? Que eu não vi que isso aconteceu. E eu olhando assim, a boca dele nada, de nenhum corte. Na hora que eu olho pro bico do meu peito, gente, na carne viva, entendeu? E eu precisava fazer alguma coisa, porque não amamentar não era uma opção. E aí eu vi, gente, aquela carne viva saindo pus do meu peito e a dor para amamentar. E aí eu comecei a pesquisar tudo, pomada que eu podia comprar. E na época não tinha assim todas as pomadas que existem hoje no mercado. As melhores pomadas eram internacionais. E aí eu dei a sorte que uma amiga da minha mãe, parece que estava no exterior, aí ela veio, trouxe a pomada para mim, mas mesmo assim, gente, não adiantava, porque eu passava a pomada e o Lugero já mamava logo em seguida, não dava um intervalo para cicatrizar. E aí eu comecei com tudo, aí o povo falou para eu esfregar a bucha no meu mamilo. Eu falei assim, gente, vocês estão ficando malucos, meu negócio já tá doendo, vai doer mais ainda se eu começar a esfregar. Mas era isso, era sol, tomar sol no bico do peito, que era a única coisa que ajudou, sol no bico do peito, todo dia de manhã. E eu tenho, inclusive, muito gravado na minha memória. Eu lembro exatamente o dia que parou de doer. Foi exatamente quando o Lugero completou 2 meses, no mêsversário de 2 meses dele, né? Em fevereiro, dia 4 de fevereiro de 2014. Eu lembro, falei, gente, demorou 2 meses, foram praticamente 60 dias de muita, mas muita dor, gente. Não tinha cabimento.
Até que eu consegui, depois de muito sol, muita pomada, e aí também tinha aqueles copinhos assim, sabe, que a gente coloca assim na frente do peito, é tipo um protetor de seio que a gente coloca entre o sutiã e o mamilo, que fica um espacinho para deixar o bico do peito respirar. Mas, gente, tipo assim, isso aqui que eu tô falando foi a minha experiência, eu tô contando a minha experiência. Eu sei que muitas mulheres podem ter passado por experiências parecidas ou semelhantes, mas nenhuma é exatamente igual. Pode ser que você tenha dado leite, que sua amamentação tenha sido perfeita desde o início, mas para mim não foi assim. E eu acredito que eu não precisava ter deixado chegar num extremo tão grande para procurar ajuda, para começar a tratar isso como realmente um problema. Eu sentia que eu estava me punindo porque realmente eu merecia sofrer e sei lá o quê, que a história de padecer no paraíso é verdade. Gente, olha, eu acho que um certo incômodo é normal, mas a gente precisa buscar as informações e as formas possíveis de amenizar esse desconforto para que a amamentação possa ser uma coisa boa tanto para a mãe quanto para o filho. Porque a gente vai ver depois que o emocional pode interferir e muito para a produção de leite. Então até isso, gente, a gente tem que vigiar. Mas olha só como o nosso corpo não dá ponto sem nó. Até isso ele sabe. Ele sabe quando não tá tudo bem e avisa quando a gente precisa dar atenção para isso. Procurar a origem do problema ao invés de só tratar o sintoma. Mas normalmente o que acontece é o movimento contrário. Quando a gente vê que tem alguma coisa errada, a gente se sente inferiorizada, o que só piora ainda mais a situação e transforma tudo num bolo de neve. Se você, por exemplo, pesquisar amamentação no Google, você vai se deparar com muitas informações sobre a importância do aleitamento materno e as consequências caso a mãe opte por dar fórmulas. E que fique claro para quem não está assistindo em vídeo que eu usei o opt entre aspas. Quem me dera fosse simples assim, né, gente? Existem vários fatores externos e internos que podem deixar a amamentação inviáveis, tanto para a mãe quanto para o bebê. E quando uma mãe não consegue amamentar por algum motivo, pode ter certeza que ela está se sentindo muito culpada. E o emocional de uma mulher dita o comportamento da nossa saúde física e mental. Muitas doenças têm origem psicossomática e mesmo sabendo disso, a gente acaba ignorando todo esse sofrimento. Mas agora vamos aos fatos. O que a gente sabe sobre o leite materno? Como que ele é produzido? De que ele é feito? Então, minha gente, como o nosso corpo é dono de uma sabedoria ancestral, o nosso leite contém todas as proteínas, gorduras, carboidratos e nutrientes que os nossos bebês precisam para ficar saudáveis. Simples assim. Na medida certa, na sabedoria do mesmo corpo que desenvolveu cada parte dessa criança que agora você está amamentando. E é óbvio, gente, é óbvio que toda mãe quer o melhor para o seu filho. Então, o ideal seria que todas as mães conseguissem amamentar sem dificuldade nenhuma. Mas o funcionamento de toda essa mágica depende de um ponto muito importante, que é o nosso emocional, o emocional dessa mesma mãe. E aí parece pegadinha, né, gente? Quando a gente acha que já deu tudo certo, que já passou, que a gente sobreviveu à gravidez, a gente sobreviveu ao parto, a gente chega e se depara com mais uma fase difícil do videogame, a amamentação. Mas pelo menos a gente subiu de fase, né, gente? O corpo já começa a se preparar para a amamentação lá na gravidez, mas é só depois que o bebê nasce que o leite começa a ser produzido de fato. Assim que o bebê nasce, a glândula hipófise anterior, localizada no nosso cérebro, começa a liberar enormes quantidades do hormônio prolactina, que percorre o corpo todo, mas só age nos alvéolos mamários, que são células no interior dos seios que parecem pequenos cachos de uva. Essas células já nascem programadas para produzir leite assim que receberem um comando do organismo. No caso, o comando é a chegada da prolactina. Isso mesmo, meus amores, vocês sabiam disso? E para o leite descer, aquela mesma glândula produz outro hormônio, a ocitocina, que também cai na corrente sanguínea e chega lá nos seios.
A ocitocina provoca contrações nos músculos mamários que espremem os alvéolos e os lóbulos. Isso ajuda a empurrar o leite para o bico do seio, fazendo ele fluir na quantidade exata suficiente para alimentar a sua criança. E a ocitocina é conhecida como o hormônio do amor. Por isso que muitas mães relatam sentir o leite descendo quando elas olham nos olhos dos seus bebês. Loucura, né, gente? E não para por aí, não. Essa glândula fica numa área do cérebro que também regula as nossas emoções. Ou seja, não é mito quando falam que o nosso emocional pode sim inibir a produção natural do leite. E a gente já sabe que a gente precisa sim estar bem para amamentar, mas como que a gente coloca a nossa cabeça no lugar durante o puerpério, depois de noites sem dormir, sentindo dor, cheia de insegurança em relação a essa nova fase da vida? É aí que mora o verdadeiro desafio. E é interessante a gente entender como que o nosso corpo pensa, porque as respostas podem estar exatamente nessa comunicação aí. A partir do momento que a gente entende a dimensão da função que o nosso corpo está cumprindo, a gente passa a sentir uma autocompaixão maior. E aí a gente se vê como amiga e a gente precisa desempenhar esse papel de acolher a nós mesmos, sem cobrança, sem culpa, sem julgamento, por mais difícil que seja. A Ana Laura, por exemplo, descobriu a gravidez no intervalo da pílula e ela não estava em nenhum relacionamento sério, não pretendia ter filhos, não estava nos planos dela. Ela engravidou de um ficante aleatório e ela seguiu com a gravidez, mesmo que contrariada. Ela só foi sentir amor mesmo pelo filho quando ela pegou ele no colo pela primeira vez. E apesar dela não ter estudado sobre a amamentação, ela conseguiu amamentar de primeira. Nas primeiras semanas desceu muito leite até ela começar a sentir dor para amamentar. Os peitos dela estavam cheios, mas o filho dela mamava e parecia que não ficava satisfeito. Até que ela começou a sentir febre, passar mal, dar calafrio, ter alucinação e foi parar no pronto-socorro 20 dias depois de dar à luz. Chegando lá, ela teve o diagnóstico, mastite. E ela precisou começar a tomar remédios para dor, para febre e também para despedrar esse leite. Mas como o emocional dela não estava no melhor lugar naquele momento, ela começou a se culpar por não ter conseguido amamentar. Ela precisou complementar com fórmula e nesse turbilhão de conflitos, o leite dela se secou por completo e ela seguiu para buscar aleitamento no banco de leite, que graças a Deus nós temos esse banco de leite aqui no Brasil, gente, ó, amo, perfeito. Mas mesmo assim ela precisou complementar com fórmula e não conseguiu amamentar. Ela se sentiu super culpada, ela até comentou comigo que ela sentia que ela estava pagando por ter sido ingrata durante a gravidez. E aí, mais uma vez, a gente vê esse mecanismo de mulheres se culpando por não enxergar o contexto na vida no qual ela estava inserida. Ela via outras mães amamentando e se sentia menos mãe por carregar uma mamadeira de água quente e fórmula na bolsa. E, gente, ainda bem que hoje existem os mais variados tipos de fórmulas que não deixam os nossos bebês passando fome, né? Eles ainda têm todos os nutrientes que os nossos bebês precisam. Graças a Deus a ciência evoluiu nesse sentido, porque por mais que exista o nosso querido banco de leite, a fórmula também salva vidas, né? E vamos combinar, gente, seu filho não vai nem lembrar se ele mamou em você, se ele mamou na mamadeira. E se ele lembrar também, isso não vai ter nenhum impacto na vida adulta dele. Então, assim, vamos guardar as nossas preocupações para o que realmente importa, porque tem tanta fase difícil pra frente, gente. No meu caso, por mais desestabilizada emocionalmente que eu tivesse, meu sobrenome falava mais alto e permitiu que eu aumentasse o Ludiero até que ele fizesse 2 anos de idade. Mas se você pensa que é a melhor mãe do mundo porque conseguiu amamentar, experimenta tomar uma cerveja na frente de qualquer pessoa que sabe que você está amamentando. Hoje já existem estudos suficientes apontando que a quantidade de álcool que você precisa beber para passar para o leite é o suficiente para colocar qualquer ser humano em coma alcoólico. Mas mesmo assim ninguém perde a oportunidade de perguntar: mas você não está amamentando? Você vai beber mesmo assim? Isso, gente, porque eu usei um exemplo extremo, né, que é o mais polêmico, do álcool. Mas a gente pode trocar isso por refrigerante, feijão, pimenta, café, energético ou qualquer outra coisa que as pessoas inventam, enfim. Não pode ser possível, gente, que o nosso corpo não entende o que faz e o que não faz bem para as nossas crias. Uma simples observação mostra pra gente o que dá certo e o que não dá. Tem mãe que é só tomar um refri pro bebê não dormir de tanta cólica. Agora eu tomava refrigerante e não via nenhuma diferença
para além das cólicas que o Lugero já sentia, eu tomando refrigerante ou não. Então, assim, gente, passa a virar outro tipo de controle, sabe? Como se a gente não conhecesse o nosso próprio corpo. Como se a gente precisasse de regra para uma coisa que depende de fatores individuais, sabe? E essa cagação de regra não termina aí não, viu? Se você seguiu todas as normas e se alimentou saudavelmente durante os 6 meses, chegou na hora de parar também. Porque como que uma mãe vai trabalhar amamentando? Por mais que existam as bombinhas de leite, será que o mercado de trabalho está realmente preparado para isso? Para acolher mães? Me parece que não, né? Porque assim, as pessoas não podem ver uma mulher amamentando na rua que já quer cobrir com uma manta. A maldade está no olho de quem vê, viu, gente? A coisa mais natural do mundo, amamentar uma criança. E imagina amamentar uma criança que já conversa, que já anda. Por mais que a OMS recomende o aleitamento materno até os 2 anos de idade, são poucas pessoas que acham que deve durar esse tempo todo, viu, gente? As pessoas veem a amamentação como algo que ainda prende a gente ao bebê e impede a gente de realizar as nossas outras funções, mesmo sabendo que a nossa função mais importante mora ali. Por isso que eu acho importante, gente, a gente entender o poder que a gente tem, o poder que a gente carrega de gerar, de nutrir essas crianças saudáveis, para que eles se tornem indivíduos úteis para a sociedade, né? Então a gente não tá só brincando de mamãe, a gente está criando seres humanos. E esse trabalho devia ser valorizado e remunerado também, né? E o único caminho para que isso aconteça é a gente olhando para dentro, entendendo a potência que a gente carrega dentro dos nossos próprios corpos. E é claro que não são tudo maravilhas, assim como nada é nessa vida, né, gente? Mas pode ser a jornada de autodescoberta mais incrível que você vai ter a oportunidade de fazer. Porque você vai simplesmente se permitir ser guiada pela sua sabedoria interna. Saiba se ouvir, saiba se respeitar. Com a maternidade, isso se torna um pré-requisito, porque a gente não consegue criar pessoas felizes se a gente não conseguir ser plena. Enfim, amores, que cada vez mais a gente se inspire com a força que vive, que habita dentro de nós, mulheres. Vamos juntas, gente. Obrigada, gente, mais uma vez pela atenção de vocês. É uma honra para mim fazer parte de um pedacinho do dia de vocês. Se vocês estiverem gostando desse podcast, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal se vocês estiverem assistindo pelo YouTube. Curtam, deem um like no vídeo, comentem, é sempre bom para o engajamento. Compartilhem com seus amigos. Se você estiver escutando pelo Spotify, já segue o podcast aqui, avalia com 5 estrelas, compartilhe também com quem que vier na telha. Vamos fazer esse podcast rodar esse Brasil e o mundo, porque esse podcast é um podcast independente. Estamos aí na luta conjunta para que nós mulheres possamos reconhecer a força que habita dentro de nós. E é isso, meus amores. Me sigam lá nas redes sociais também, no @maternacomigocast e no meu pessoal também, @georgianaleite. E se você quiser ouvir sua história sendo usada como fio condutor para tratar assuntos importantes sobre a maternidade e a vida num todo, mande seu relato para o e-mail maternacomigo@gmail.com. Muito obrigada novamente pela companhia, meus amores. Um beijo e até semana que vem, se Deus quiser.